Nosso encontro hoje sobre o alvarás, né, ou os alvarás, já que são quatro tipos de alvarás que estamos analisando um por um. O alvará nada mais é do que uma ordem emitida por um juízo, né? É uma ordem que o juiz emite autorizando algum ato, um ato jurídico, um ato judicial qualquer. Então nós temos aí o direito de provocar jurisdição, como prevê o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e através de uma petição, como prevê lá o artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, né, podemos provocar e pedir nessa provocação, fazer esse pedido, né, para que o juiz autorize algum ato necessário para a configuração do nosso direito, né? Então essa ordem emitida aí por um juiz que autoriza algum tipo de ato chama-se de alvará, né? Temos quatro tipos de alvarás aí que são os mais usados. Quando no devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, a primeira forma de alvará é o alvará para receber aqueles bens de partilha amigável, lá no processo de inventário. Logicamente que eu estou falando quatro alvarás no processo de inventário, aquele processo que inicia-se lá no artigo 1784 da Lei 10.406 de 2002. Né? Então o primeiro desses alvarás mais conhecido é o alvará para receber bens numa partilha amigável. A partilha amigável é aquela partilha de bens que ela é realizada mediante um acordo, né? Como prevê o artigo 840 da Lei 10.406 de 2002, o litígio é resolvido pelo consenso, ou seja, pelo acordo entre as partes. Isso é a partilha amigável, logicamente que exige isso aí a capacidade das partes, né? Todos têm que ter a capacidade plena para poder realizar esse tipo de acordo, né? Assim como o objeto tem que ser lícito e a forma tem que ser prescrita e não proibida em lei, como prevê o artigo 104 da própria Lei 10.406 de 2002. Depois nós temos outras três formas, né? O alvará em apenso, que nós veremos como é que funciona esse alvará em apenso, né? O alvará de alienação de bens no curso do inventário. Então, muitas vezes, a necessidade de pedir ao juiz que autorize a venda de um bem, um imóvel ou um móvel para pagar alguma conta, por exemplo. E aí entra esse alvará para alienação de bens aí no curso do inventário, né? Também temos uma quarta forma de alvará, que é o alvará de levantamento de pequenas quantias, né? Levantamento de pequenas quantias, nós veremos como é que funciona isso. A competência para pedir esse alvará, para essa petição que eu falei lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, se dá conforme o artigo 48, né? O artigo 48 da Lei 13.105 de 2015, que é o domicílio do autor de herança, né? O domicílio do autor de herança. Então no Brasil, é competente para o inventário, a partilha, para o testamento, todos os atos que envolvem aí essa questão sucessória, esse direito sucessório que começa lá no artigo 1784 da Lei 10.406 de 2002, na verdade nós temos aí por testamento do artigo 1857 da própria Lei 10.406 de 2002, se dá no domicílio do autor de herança, né? Domicílio do autor de herança, artigo 48 da Lei 13.105 de 2015. Depois nós temos a questão da sucessão, né? Sucessão dos bens de estrangeiros, também é importante, lá como é que é? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Decreto-Lei 4657 de 42, no artigo 10, parágrafo 1º, especifica como devem ser tratados esses bens, se for do estrangeiro, mas o importante é sempre a situação dos bens, né? A competência, como prevê o artigo 53 também da Lei 13.105 de 2015, né? Além da questão tributária, né? Temos a incidência do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, né? E doações, lá do artigo 528 da Lei 10.406 de 2002, a morte, juridicamente, ela está lá no artigo 6º da Lei 10.406 de 2002,
Então ainda tem uma tributação sobre a transmissão causa-morte. O fato gerador do ITCMD está lá no artigo 156, aliás, 155, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, nós temos o ITCMD, que atualmente está regulado aí pela Lei Complementar número 227 de 2026, 227 de 2026. Dei uma pesquisada nessa lei complementar, né, que como prevê o artigo 146 da Constituição Federal, quando fala em tributo tem que ser por lei complementar, né? Então está lá na lei complementar 227 de 2026. Então o artigo 155, inciso 1º, nos traz o ITCMD, que é ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Morte, exatamente para ser recolhido nesse momento, o momento da transferência, né? O momento em que será registrado aí no nome do novo proprietário, como prevê o artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, o artigo 172 da Lei 6.015 de 73, é importante que tenhamos efeito nesse recolhimento do chamado ITCMD, né? ITCMD. Então, o direito sucessório, basicamente, o que acontece é isso, a preocupação com o ITCMD, né? E a liberação dos alvarás judiciais, né? Então, são 4 formas de resolver esse alvará: requerer esse alvará, pedir esse alvará, né? Requerer, fazer petição, né? Vale dizer que alvará é sempre uma ordem que se pede para que o juiz dê uma ordem, emita uma ordem, o juiz defere e emite uma ordem para que se faça, ou se na verdade vai autorizar algum ato. Então, para que se faça algo, tem que pedir. E essa autorização é exatamente o alvará, né? É a prática de um ato específico, né? Um ato específico qualquer dentro do processo, devido processo legal, como eu falei do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, ou mesmo no caso aí de liberação de bens ou liberação de valores, né? Acontece muito no caso do fundo de garantia por tempo de serviço, para liberar o fundo de garantia por tempo de serviço da Lei 8.036 de 90, né? Uma conta bancária aí da Lei 4.595 de 91, para acessar uma conta bancária, né? Assim como a venda de veículos, a compra e venda de veículos, como prevê o artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, etc., tem que pedir o alvará. Um veículo aí precisa vender um veículo para pagar uma conta, então, logicamente que, como prevê o artigo 1997 da Lei 10.406 de 2002, quem paga a dívida do decujus, no primeiro momento, é o espólio, né? Tudo aquilo, bens, direitos e obrigações, e depois, no segundo momento, depois da partilha lá do artigo 2013 da Lei 10.406 de 2002, são os próprios herdeiros, cada um dentro do seu próprio quinhão, né? Então nós temos aí a questão do pagamento dessas dívidas, às vezes precisa da liberação dentro do inventário de um processo. Então nós temos aí a necessidade de pedir essa liberação. Então, no direito sucessório, que é um ramo do direito civil, né, um ramo do direito civil, regula essa transferência, né, a transferência de domínio, transferência de propriedade, lá do artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, como prevê o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, né, esse domínio, essa propriedade, ou seja, esse direito de usar, gozar, dispor e reivindicar alguma coisa, tem que ser transferido. Então a transferência se dá exatamente pelo registro, no caso dos imóveis, e pela tradição lá do artigo 1262, inciso 2º, também da Lei 10.406 de 2002, pela tradição quando se tratar de bens móveis, né? Bens móveis, aqueles bens lá do artigo 82 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002. Quando for imóvel, do artigo 79, aí vai ser por registro, né? Artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002. Então, todos os bens e direitos e dívidas, né? Obrigações estão sujeitos aí à transferência, né? De uma pessoa, logicamente, após a morte dessa pessoa, como determina o artigo 6º da Lei 10.406 de 2002, aos herdeiros, né? Herdeiros ou legatários, olha bem, legatários, no caso do artigo 1857, nós temos aí o testamento, né? Ou vai deixar um legado para alguém, o legatário, né? E os herdeiros são aqueles que vão herdar aí dentro dos seus quinhões, né? Depois de feita a partilha, como prevê
o artigo 2013 da Lei 10.406 de 2002. Desse modo, aquele que tem um objeto, né, um objeto, tem um relacionamento, tem um ato ou um bem relacionado a algum inventário ou morte de outra pessoa, do chamado de cujos, né, tem direito aí a receber parte nessa partilha, né. A primeira forma de alvará que nós veremos hoje, né, vamos deixar as outras para o próximo encontro, ou vamos analisar tudo hoje, mas depois do intervalinho para tomar um café, né, temos aí o alvará para receber os chamados bens de partilha amigável, né, chamados bens de partilha amigável. Já falei que partilha amigável, né, é aquela partilha que todo mundo está numa boa, todo mundo em consenso, todo mundo acordado, ninguém brigando com ninguém. Então essa é a partilha amigável, né, nos termos do que prevê a Lei 6.858 de 80, na Lei 6.858 de 80.